Olá, caros alunos. Vamos hoje para a nossa última videoaula sobre o tema aí tecnologia e inovação. Continuamos a falar sobre os modelos e estratégias de inovação tecnológica. Na aula passada, nós falamos aí sobre as estratégias, mencionamos a ofensiva, a defensiva, a imitadora, tradicional e assim por diante. E hoje vamos falar aqui sobre as formas de acesso à tecnologia. Existem N formas que as empresas, as organizações tenham acesso à tecnologia, sendo elas as principais: a compra, a importação explícita de tecnologia, no caso, dos países, né? A vigilância tecnológica, a cópia, ser uma empresa subcontratada por outra, né? Pesquisa cooperativa entre duas organizações, a formação do próprio pessoal, aquela estratégia de empresa que aprende, licenciamento, pesquisa por encomenda, associações e alianças estratégicas, pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. Hoje nós queremos focar na relação aí entre universidade e empresa, tá? Que é uma das estratégias aí para a produção e a transferência de inovação e tecnologia. Bem, nós percebemos que existe ainda um grande vale entre as empresas, por um lado, né, o mercado, e a ciência que está em boa parte nas universidades. Tá? Nós temos que trabalhar esse grande vale aí para que nós consigamos encurtar esse caminho entre da relação entre universidade e empresa, que é um caminho aí que em vários países, vamos enumerar aí, por exemplo, Estados Unidos e a Alemanha, que já estão num estágio mais avançado que nós estamos aqui no Brasil. Lá é uma coisa comum a relação aí entre universidade e empresa. Vamos pegar ali a região do Vale do Silício, o MIT, Harvard, Berkeley, entre outras universidades aí que já tem um papel, uma relação muito grande com a universidade e boa parte das grandes empresas americanas, principalmente tecnologia, surgiram aí de spin-offs das universidades. Então, essa relação é muito importante de ser cultivada entre as empresas e é um dos instrumentos mais eficazes da produção e transferência de conhecimento que nós temos à nossa disposição. Tá? Mas existem algumas barreiras da relação universidade-empresa. Primeiro, nós temos aí a falta de estratégia para o relacionamento. Normalmente, principalmente aqui no Brasil, voltando para o nosso país, tanto as universidades como as empresas não possuem uma estratégia definida de relação entre a universidade. Na verdade, se nós pegarmos o nosso arcabouço legal, né, o que realmente é praticado, eles até inibem um pouco essa relação devido aí à burocracia. Tá? Bem, nós temos também a questão da necessidade de confidencialidade e de busca de ganhos por parte das empresas, que muitas vezes as universidades não se sentem confortáveis com isso, né? Porque ela tem aquela questão social de transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade a nenhum custo, né? Principalmente as universidades públicas brasileiras. Então, por um lado, nós temos as públicas brasileiras, né, que é onde tem boa parte da nossa capacidade de ciência e tecnologia, e por outro lado, nós temos as nossas empresas que precisam sim acessar essa capacidade, mas precisam também, por outro lado, ter um certo nível de confidencialidade e buscar seus ganhos, logicamente, né? E essas duas partes, a universidade e a empresa, normalmente não têm canais efetivos de comunicação. Já se utilizou aí, utiliza-se ainda as agências de fomento, né? Assim como as fundações, para tentar estreitar esse laço de interação, mas mesmo assim precisa ser ainda muito trabalhado, tá? E boa parte, outra barreira, é que boa parte
das pesquisas feitas dentro da universidade, no primeiro momento, não tem aplicação prática, porque os pesquisadores estão focados na ciência pela ciência, né, e não estão focados assim no que o mercado demanda para eles. Então existe essa barreira também. E outra é o preconceito, tanto por parte dos pesquisadores das universidades com relação com o mercado, né, como dos pesquisadores do mercado e os gestores, principalmente, com relação à universidade, porque entendem que os objetivos da universidade são diferentes das empresas e o time também é diferente e que não conseguiriam trazer valor para essa relação, o que é um mito. Tá? Mas, por outro lado, quais seriam as motivações para essa relação universidade-empresa? São inúmeras. Né? Conseguir acesso às fronteiras científicas, né? Então, chegar no estado da arte da fronteira da ciência, aumentar a capacidade de previsão da ciência, então essa relação aí nós temos maior acesso ao estado da arte, então encurtaria aí o desenvolvimento de novos produtos e serviços para uma direção correta, né? Não perderíamos tempo. Poderíamos aí delegar atividades pesquisas para laboratórios específicos dentro das universidades, para laboratórios dentro do setor privado, dividindo aí essas atividades ou delegando parte da função de pesquisa para essas organizações. Né? Hoje em dia, mais e mais, se precisa de altos recursos para se investir, principalmente em novas áreas do saber. Então, com isso, com essa relação entre universidade e empresa, poderíamos colocar um outro agente, que seria o agente do governo, para estimular isso. Né? A realização da função social de transferir conhecimento. Então, a universidade tem como base a transferência do conhecimento para a sociedade e a empresa está dentro dessa sociedade, não é isso? E, por outro lado, temos aí o cultivo, a criação de uma boa imagem das duas instituições, tanto a universidade como a empresa, a aplicação do conhecimento teórico à realidade, então, o conhecimento da universidade pode ser aplicado na realidade que nós vivemos, né? E, por outro lado, os casos reais que os pesquisadores e professores obtêm do mercado pode ser trazido para a sala de aula e tratado com os docentes, né? Então, existe N motivações para fazer isso, e com isso, lá já na década de 60, o pesquisador Sabato e Botana criaram aí o Triângulo de Sabato, né? Que é um ambiente onde eles vislumbraram que a universidade, trabalhando juntamente com a empresa e o governo, criaria uma infraestrutura ideal de inovação tecnológica. Né? Então, isso já foi tratado lá, aqui na América Latina. Esse é um autor argentino que tratava já essa relação aí, universidade, empresa e governo, que foi aprimorada nos anos 2000, criando aí a Tríplice Hélice, né? É basicamente a mesma ideia, só que com algumas informações a mais, e nós estamos evoluindo ao longo do tempo. Hoje em dia nós já estamos na hélice quíntupla, né? A quarta hélice seria a sociedade, ou seja, permitindo uma inovação aberta, uma comunicação bilateral entre esses três agentes e a sociedade, e a quíntupla hélice seria, então, a introdução da preocupação ambiental, sustentabilidade, com esse ambiente de ciência, tecnologia e inovação. Então, resumidamente, essas videoaulas que nós passamos para vocês traduzem o que tem no material disponível. Eu sugeriria que vocês aprofundassem os estudos, lessem esse material e quem pudesse pesquisasse sobre esse tema tecnologia e inovação, que é um tema tão instigante, né? Espero que vocês tenham gostado da videoaulas, mas lembrando, é apenas um resumo, tá? Então, aprofundem nos seus estudos e aí nos encontraremos em um ambiente síncrono para tirar as dúvidas e falar novamente sobre tecnologia e inovação. Então, um abraço a todos, fiquem todos com saúde e que aproveitem o conteúdo dessa disciplina e de todo o curso de administração.
Um abraço.